Altura agora para a habitual rubrica, a Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristina. Temos hoje um asteroide que anda a desafiar as teorias planetárias. Chama-se Vesta, é um dos maiores asteroides que nós conhecemos, tem cerca de 500 km de diâmetro. Os cientistas gostam particularmente de Vesta por uma razão muito simples, é que Vesta é uma espécie de um embrião de um planeta. Se tivesse um bocadinho mais de massa, e estaríamos a falar se calhar de um planeta ou de um planeta anão. E, portanto, quando os astrónomos olham para Vesta, tentam encontrar ali uma estrutura muito parecida com aquela que nós encontramos nos planetas, com uma crosta, com um manto, com um núcleo, e, portanto, é uma das rochas do nosso sistema solar que os astrónomos gostam imenso. Ora, e foi notícia esta semana um estudo que foi apresentado por cientistas europeus e americanos que estudaram os dados recolhidos pela sonda Dawn, que durante um ano andou à volta deste asteroide, e também analisaram alguns dos meteoritos que nós conhecemos na Terra e que vieram de Vesta. Cerca de 5% dos meteoritos que conhecemos vieram de Vesta. Eu já explico como é que eles vieram cá parar. Ora, e quando estes cientistas europeus e americanos olharam para a composição geológica das rochas que estão à superfície de Vesta e para os meteoritos, meteram as mãos à cabeça e disseram: caramba, nós temos aqui um problema. E qual é que é o problema? O problema chama-se olivina, que não existe praticamente em nenhuma das rochas que encontramos à superfície de Vesta. Ora, a olivina é um dos minerais que nós encontramos com grande abundância no manto dos planetas parecidos com a Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Ora, e os cientistas estavam à espera de encontrar precisamente grandes quantidades de olivina nas rochas que estão à superfície de Vesta, e mesmo os meteoritos cá chegaram. Para os telespectadores mais atentos, terão aqui reparado que eu disse uma aparente contradição. Olivina no manto e não há olivina à superfície, então o que é que se passa aqui? Bem, por uma razão simples, temos que ir à história precisamente de Vesta. É que, segundo nos conta a história de Vesta, há muitos milhões de anos, ele terá sofrido um duplo impacto extremamente forte, extremamente poderoso, no polo sul de Vesta, e que terá até escavado cerca de 80 km da crosta e terá chegado eventualmente até ao manto de Vesta. E a história diz-nos que, se calhar, as rochas que estavam no manto de Vesta, teoricamente ricas em olivina, terão sido atirados para a superfície e outras terão chegado precisamente à Terra. E daí os cientistas estarem à espera de encontrar olivina do manto à superfície, pois não encontraram nada. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer então que o manto de Vesta tem muito menos olivina do que aquilo que se pensava. Isso faz com que os cientistas pensem também, aqui este senhor que está a pegar num bocadinho de Vesta é um dos investigadores deste estudo. Este estudo diz-nos então que a própria crosta de Vesta, surpreendentemente, é muito mais extensa do que aquilo que pensávamos. Não tem apenas 30 km de extensão, não, terá cerca de 80 km de extensão. Ora, isto obriga-nos também a repensar os modelos teóricos sobre a formação dos planetas, sobre como é que arrefecem os planetas, por exemplo, quando sofrem grandes impactos, porque se o manto de Vesta tem muito menos olivina do que aquilo que pensávamos, e se a crosta de Vesta tem muito mais piroxenas, por exemplo, que aquilo que pensávamos, então se calhar a própria constituição geológica e mineralógica dos planetas terrestres é, se calhar, muito diferente daquilo que pensávamos. E então temos que colocar mais variáveis, mais outros fatores para tentar explicar a formação dos planetas e como é que eles arrefecem. Qual é a explicação para esta crosta muito maior em Vesta? Uma das explicações possíveis. Bom, provavelmente são grandes rochas magmáticas com centenas de metros que, naqueles impactos, terão mais ou menos subido ao longo do manto até chegar à zona da crosta e, portanto, terão engrossado, digamos assim, a crosta, permitindo uma crosta muitíssimo maior. É, de facto, um asteroide que desafia as teorias que nós conhecemos. Neste segundo tema de hoje, Miguel, vamos ter muita ação com um duodinâmico. Apanhado em ação, precisamente, pelo telescópio espacial Fermi, que é um telescópio espacial da NASA que está destinado a captar os grandes acontecimentos energéticos do universo. Ora, JC 1013 é o nome abreviado de um pulsar, de um pulsar milissegundo, que gira, que tem a companhia, digamos assim, de uma estrela que tem cerca de 1/5 da massa do Sol. É um duodinâmico, autenticamente. E giram um à volta do outro, à volta do seu centro de massa, a cada 4,8 horas. Isto quer dizer que estamos perante um duo muito próximo um do outro.
E os astrónomos adoram este tipo de sistemas por uma razão muito simples. É que os pulsares são alguns dos elementos mais exóticos e extraordinários do universo. É, no fundo, uma estrela de neutrões, o resultado de uma explosão de supernova, de uma estrela de grandes dimensões, que encolhe, é extremamente densa, e no facto de ser pulsar, diz-nos que roda muito rapidamente sobre si própria. Este pulsar, em particular, tem um período de rotação de 1,7 milissegundos. Imagina uma cidade do tamanho de 2, 3 vezes Lisboa a rodar sobre si própria cada 1,3 milissegundos. São, portanto, corpos extremamente exóticos. E foi notícia esta semana que este pulsar, devido precisamente à sua rotação e aos campos magnéticos, nós conseguimos registrar ondas de rádio deste pulsar, uma espécie de um grande farol do universo. E, subitamente, as ondas de rádio calaram-se. E o Fermi captou 5 vezes mais radiação gama, a radiação mais energética do universo, pouco depois do silêncio do rádio. O que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que, em primeiro lugar, este pulsar milissegundos está a ganhar nova vida devido à atração da matéria que faz da estrela que está à sua volta. É, digamos, quase como um pulsar vampiro, vai lentamente buscar matéria, transferir matéria da estrela que está à sua volta. E, portanto, à medida que a matéria se transfere da estrela para o pulsar, nós sabemos que há ondas de rádio que denunciam essa transferência, mas essas ondas de rádio estão associadas a outro fenómeno muito mais interessante. É que à medida que este pulsar gira sobre si próprio, emite vento, tem um vento extremamente forte. E quando esta matéria transfere para o pulsar, tem que combater com este vento. E uma das formas com que nós sabemos que está a ocorrer essa luta é também através das ondas de rádio. Mas uma pequenina parte, uma parte desta matéria consegue vencer esta batalha contra o vento e então consegue intrometer-se em zonas mais interiores, cada vez mais próximas do pulsar. E chega até a criar um disco de acreção à volta do pulsar. Um disco extremamente quente, extremamente compacto, com milhões de graus, e o que faz com que os astrónomos consigam ter leituras de raios-x, associado precisamente a essa matéria muito quente à volta do pulsar. A cerca de 80 km do pulsar acontece uma coisa interessantíssima. A matéria começa a cair em direção ao pulsar. E é aqui que entra o que é que o Fermi conseguiu captar. Conseguiu captar uma coisa muito interessante. É que parte dessa matéria, a cerca de 80 km, a matéria levita, digamos assim, à volta do pulsar. Mas há parte dessa matéria que é expulsa autenticamente do pulsar, como um carrossel a grandes velocidades em que os seus tripulantes são expulsos. Acontece exatamente a mesma coisa em jatos bipolares. E esses jatos bipolares são extremamente energéticos, extremamente velozes. E aí está, digamos, a fonte da radiação gama, da radiação mais forte do universo, proveniente precisamente dessa expulsão, digamos assim, da matéria que está no disco de acreção à volta do pulsar. Algo que nós encontramos frequentemente em buracos negros. Portanto, há aqui um certo paralelismo entre estes quasares milissegundos, estes pulsares milissegundos, aliás, e estes buracos negros. Portanto, é um fenómeno interessantíssimo da vida deste duo dinâmico que foi captado pelo Fermi. Miguel, o que é que nos traz hoje para o fim desta rubrica? É a mais recente fotografia, paisagem cósmica fornecida pelo Observatório Europeu do Sul. O que nós vamos ver é um enxame que está situado a cerca de 8.000 anos-luz de distância da Terra. É um enxame que é muito brilhante, que é visível a olho nu até mesmo no hemisfério sul. E faz a delícia dos astrónomos por uma razão muito simples. Aqui o que nós vamos ver é uma grande maternidade onde nasceram várias estrelas ao mesmo tempo, cerca de 50 estrelas ao mesmo tempo. E os astrónomos olham para estes enxames com uma particular curiosidade científica por uma simples razão. É que aqui conseguem encontrar estrelas que nascem a diferentes velocidades. Encontramos estrelas vermelhas, gigantes, que têm um tempo de vida de alguns milhões de anos. Encontramos estrelas mais pequenas, mais azuis, que têm tempos de vida de milhares de milhões de anos, como nós conhecemos no caso do nosso Sol. E que se consegue ver facilmente nesta fotografia com uma estrela mais laranja cá em baixo e azuis mais em cima. E, portanto, é uma caixa de joias, digamos assim, que os astrónomos adoram observar. Muito bem, Miguel. Muito obrigado e até ao Cristiana. próximo fim de semana.